E se a fortaleza mais segura que você pode construir não fosse feita de pedra ou aço? E se as torres que realmente te protegem não pudessem ser vistas a olho nu? Eu construí impérios de concreto por mundo but por dentro. Minha própria cidade estava em ruínas, sitiada por inimigos que nenhum muro poderia deter, até que descobri o segredo de uma cidade antiga, um segredo guardado no Salmo 48. Meu nome é Samuel. Para o mundo, eu era o arquiteto do futuro. Meus prédios rasgavam as nuvens, monumentos ao progresso e à ambição humana. Percorrei Sião e rodeai-a, contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios. E de repente, eu entendi. Meu avô não via pedras, ele via promessas. As torres não eram de vigia, eram marcos da fidelidade de Deus. Os antemuros não eram defesa física, eram a presença dele que afastava o medo. O Salmo falava de reis que se reuniram para atacar, mas viram-na e ficaram maravilhados, e em pânico fugiram. Os reis eram meus medos, minha ansiedade, minha solidão. Eles sitiavam minha alma, mas diante da verdadeira cidade de Deus, eles não tinham poder algum. Eu era o mestre das fundações, das estruturas, da beleza calculada. Mas a pequena casa de pedra do meu avô não tremeu. Eu comecei a inspecionar as torres e os baluartes da minha alma, a contar, não meus prêmios, mas as bênçãos. Porque o Salmo termina com a maior promessa de todas. Porque este Deus é o nosso Deus para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte. Se esta história te encontrou hoje, é porque você precisa se lembrar da fortaleza que já existe dentro de você. Qual é a tempestade que hoje assola a sua cidade interior? Deixe que sua fé seja o seu muro. Comente aqui embaixo a declaração que mudou a vida de Samuel. Este Deus é o nosso Deus para sempre. E se você quer continuar a percorrer os palácios da Palavra de Deus, inscreva-se no canal, para que você sempre se lembre onde está sua verdadeira fortaleza. Ela era sólida, fincada na rocha. E eu compreendi a maior lição de arquitetura da minha vida. Eu havia passado anos construindo edifícios belos, mas frágeis em seu propósito. Meu avô construiu uma vida simples sobre uma fundação eterna. Sião não era um lugar no mapa de Israel. Sião era um lugar no mapa da alma. A cidade indestrutível, formosa e segura era a presença de Deus dentro de um coração que confia. Um refúgio que nenhum exército de problemas pode invadir. Mas toda noite, o silêncio naquele apartamento no topo do meu maior projeto gritava mais alto que qualquer aplauso que eu já recebi. O perfume do sucesso tinha o cheiro do vazio. Minha família era uma memória distante. Minha paz, uma estranha. Eu havia construído uma cidadela magnífica, mas eu era seu único e solitário prisioneiro. Foi quando uma carta do passado encontrou meu presente. Era do meu avô, um homem que, em vez de arranha-céus, construía muros de pedra e casas simples com as próprias mãos. A casa cheirava a madeira antiga e terra úmida. Era o oposto de tudo que eu representava, pequena, rústica, imperfeita. Enquanto eu caminhava por seus cômodos silenciosos, meu telefone vibrava sem parar. Era o exército inimigo cercando minha fortaleza de vidro. Advogados, sócios preocupados, mensagens de uma vida que eu não sabia mais como consertar. Eu me senti encurralado, mesmo naquele lugar de paz. Foi então que encontrei, sobre uma pequena mesa, a Bíblia gasta do meu avô, aberta
exatamente no Salmo 48. Ele havia falecido há anos, mas deixou a carta para ser entregue a mim quando eu mais precisasse. Suas palavras, escritas com uma caligrafia firme, não falavam de projetos ou de dinheiro, falavam de um refúgio e citavam uma única frase que se alojou em minha mente: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. A chave era da sua antiga casa, abandonada no campo. EUFY 8 Law. Talvez por curiosidade, talvez por desespero, mas não como quem lê um texto. Eu li como um arquiteto, decifrando uma planta sagrada. Naquela noite, uma tempestade real desabou, um espelho da fúria que havia dentro de mim. Eu voltei para minha vida, mas não para a mesma cidade de vidro. Eu comecei a inspecionar as torres e os baluartes da minha alma, a contar não meus prêmios, mas as bênçãos. Porque o Salmo termina com a maior promessa de todas. Porque este Deus é o nosso Deus para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte. Se esta história te encontrou hoje, é porque você precisa se lembrar da fortaleza que já existe dentro de você. Qual é a tempestade que hoje assola a sua cidade interior? Deixe que sua fé seja o seu muro. Comente aqui embaixo a declaração que mudou a vida de Samuel. Este Deus é o nosso Deus para sempre. E se você quer continuar a percorrer os palácios da Palavra de Deus, inscreva-se no canal, para que você sempre se lembre onde está sua verdadeira fortaleza.